Senhor Deus, eu quero agradecer o Senhor primeiramente pela oportunidade que me é dada, agradecer ao pastor Tiago, agradecer a liderança dessa igreja, agradecer a todos, que o Senhor possa nos abençoar de uma forma rica, poderosa. Pai, no nome de Jesus, o que nós precisamos é de Ti, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua graça. Pai, pode nos faltar tudo, mas que nos falte, o que não pode nos faltar é a Tua presença, é a Tua graça. Então eu te peço uma vez mais, para os Teus filhos que vieram, ó Deus, trabalharam o dia todo, e mesmo assim escolheram esse tempo para ouvirem a Tua palavra. Nós já Te adoramos, nós já ouvimos a programação semanal e mensal da igreja. Então agora é que nesse tempo que o Senhor fale aos nossos corações. Amém e amém. Assentados, você vai abrir a sua Bíblia comigo. Se hoje é culto voltado para a palavra, nós vamos ler a palavra algumas vezes. Salmo de Davi, capítulo de número 30. Salmo de Davi, capítulo de número 30, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Caso os irmãos tenham o costume de ficar de pé, podem ficar de pé, viu, meus irmãos? Vai do costume, eu quero... Salmos, capítulo de número 30, do verso 1 ao 12. Posso ler? Amém? Então vamos ler. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixastes que os meus inimigos se divertissem à minha custa. 2. Senhor meu Deus, a ti clamarei por socorro e tu me curastes. 3. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louve o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Pode se assentar, por favor. O Salmo 30 é um salmo de gratidão. Certo teólogo o denominou o salmo de cura. Deixa eu ler novamente. O Salmo 30 é um salmo de gratidão. O Salmo 30 é um salmo de quê? De quê? De gratidão. Aí certo teólogo disse que ele é denominado o salmo de cura. Por quê? O verso de número 2 diz assim, posso ler? Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes, ou me sarastes. Então, além de ser um salmo de gratidão, ele também é denominado um salmo de cura. À medida que nós formos estudando o Salmo 30,
nós vamos ver que Deus trouxe cura ao coração do escritor, ao coração de Davi. E o Salmo 30, além de ser um salmo de gratidão, além de ser um salmo de cura, ele também é uma declaração. Diga assim comigo, é uma declaração. Uma declaração de quê, pastor? O verso de número 5, Davi vai dizer assim: o choro pode persistir uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Então o Salmo 30 é uma declaração de fé, porque Davi ainda em meio ao choro, Davi ainda em meio à lágrima, ele usa o Salmo 30, aliás, ele declara, e temos para nós como o Salmo 30, uma declaração de fé, quando ele diz assim: ainda que o meu choro dure a noite toda, a alegria vem ao amanhecer. Nós lemos o versículo 5 do Salmo 30, e nós usamos muito em nossas reuniões, e certa feita, eu estava fazendo um estudo acurado do Salmo 30, e o escritor então, ele traz uma alusão de onde veio esse pensamento de Davi, de que o choro pode durar uma noite e pela manhã vem a alegria. Na verdade ali, ele está fazendo uma alusão a um hóspede que era de costume nas suas viagens, ele chegava numa pousada ou em um pequeno hotel, mas o nome usado era uma pousada, e ali para que ele viajasse no outro dia, chegava ao entardecer e pela manhã já saía para continuar a sua viagem. Então, Davi está dizendo assim: a tristeza na vida do crente é como um hóspede que vem só para pernoitar. É passageira a dor, é passageiro o choro. Por isso que ele está dizendo assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, uma declaração de fé. Então, vamos lá comigo? O Salmo 30, primeiro, o que nós dizemos? Que ele é um salmo de gratidão. Diga assim comigo: gratidão. Depois, ele também traz uma ideia, um pensamento, uma palavra de cura aos nossos corações, porque ele é denominado salmo de cura. E depois, ele também é uma declaração. Levanta a sua mão direita aos céus, diga assim: a minha dor, o meu choro, pode durar uma noite, como um hóspede, mas tem hora para chegar e tem hora para ir embora, porque o Senhor é a minha alegria. Você pode aplaudir o Senhor Deus bem forte? Ele é a nossa alegria. Então, quando Davi diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ele está dizendo assim: o meu pranto, a minha dor, permanecerá por um espaço de tempo apenas, pois o Senhor virá ao meu socorro. O meu choro tem um tempo, porque Deus virá e trará a sua alegria. Eu tenho certeza que a nossa dor tem data para começar e Deus põe um fim nela. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por que a alegria vem ao amanhecer, pastor? Porque Deus é o meu e o seu socorro. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 50, verso de número 15. Eu amo isso. O Senhor é o nosso socorro na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das dificuldades. Por isso que o nosso choro dura só uma noite, porque Deus vem em nosso socorro. Salmo 50, verso de número 15, a Bíblia diz assim: e clamei no dia e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. No dia da sua angústia, no dia da sua dor, clame ao Senhor, porque Ele pode fazer, ainda que o choro dure uma noite toda, a alegria vem ao amanhecer. Mas, pastor, por que desse salmo? Por que do capítulo 30? Qual é o tema da mensagem do Senhor?
Hoje eu quero falar sobre o choro. O choro é uma expressão que a nossa alma, através do corpo, através dos olhos. E Davi então fala assim: o choro pode durar uma noite. O choro, ele vem nas nossas vidas. Nós choramos lá no nosso nascimento, nos primeiros minutos da nossa vida, nós já choramos. Nós choramos porque nos decepcionamos. Nós choramos quando aguardamos e esperamos e não se cumpre a promessa. Choramos por um ente querido que se vai. Choramos pelas adversidades. Choramos pelas doenças. O choro. Se o Salmo 30 é um salmo de cura, eu creio que Deus quer ministrar sobre a minha e sobre a sua vida cura. Cura para a nossa alma, cura para o nosso coração, cura para o nosso emocional. Amém, meus irmãos? Eu estava ouvindo um pastor pregar e ele diz assim, Hebreus fala, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aí ele pega 3 sentimentos que nós sentimos e alguns chegam ao ponto de adoecer. Ele fala sobre a depressão, sobre o estresse e sobre a ansiedade. Diga assim comigo: depressão, estresse e ansiedade. Depressão, estresse e ansiedade, tudo nos fala de tempo. Depressão nos remete ao passado. As pessoas se tornam depressivas por causa do passado. Decepções, perdas, tristezas. O estresse fala do momento, fala do agora, aquele estresse do momento, da pressão. A ansiedade fala do futuro. Vamos lá comigo? A depressão fala do passado, um passado de sofrimento, de dor, de perdas, de separações, de uma família desestruturada, de tantas coisas que, quando nós ficamos pensando no passado, o passado é que vai alimentando e vai adoecendo as pessoas ao ponto de muitas serem acometidas dessa doença terrível que é a depressão. Então a depressão está no passado. O estresse está no presente. Pastor, eu estou andando tão estressado, a pressão do trabalho, a pressão dos estudos, a pressão da família, de educar, de prover e tantas coisas mais. Já a ansiedade está em qual tempo? No futuro. Como será o amanhã? Será que amanhã eu estarei ou não empregado? Será que amanhã eu estarei bem ou não? Será que amanhã eu terei saúde ou terei adoecido? Aí quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então Deus é o único que pode voltar no nosso passado e trazer a cura. Ele é o mesmo que está no nosso presente e pode trazer paz para o nosso coração, para que o estresse não nos destrua. E Ele é o mesmo que pode garantir o meu e o seu futuro. Você pode aplaudir o Senhor Deus? Porque Ele está presente, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Então o Salmo 30 é um salmo de cura, onde Deus traz alegria, onde havia choro, onde Deus traz alegria, onde a pessoa vivia um momento de intenso choro. Deus virá em socorro e transformará o meu e o seu choro em riso. Quando eu penso em choro, a minha mente vai lá no início da Bíblia, numa mulher chamada Agar, lá no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis, no capítulo de número 22. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis, no capítulo de número 21, perdão. Gênesis 21, do verso de número 14 ao verso de número 17. Gênesis 21, do 14 ao 17. Posso ler, queridos? A Bíblia diz assim: na manhã seguinte,
Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado no ombro dela, despediu-o com o menino. Ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Berseba. Versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou o que? A chorar. Versículo 17, eu amo esse texto. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Versículo 18, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. É interessante, queridos, que lá no deserto, Agar fora deixada para morrer, junto com uma criança. E diz a Bíblia que, terminado então, acabou-se a água, acabou-se o pão, o desespero daquela mãe era tão grande, que ela deixou o menino, e ela foi para um lugar distante dos olhos do menino, desesperada, porque ela não queria ver o fim da criança. E diz a Bíblia que Deus lá do céu ouviu, interessante, ouviu o choro da criança. Às vezes, meus irmãos, no deserto, no desespero, onde não vemos nada nem ninguém, mas o meu Deus e o seu Deus vê o nosso choro, vê a nossa lágrima. É interessante que as lágrimas e o choro, nós não choramos diante das pessoas. Na maioria das vezes fazemos como Agar. A mãe afasta dos filhos para que os filhos não a percebam chorando. O pai, quando é demitido do emprego, ou de repente se vê em dívida, em dificuldade, ele não quer chorar diante dos filhos, então ele vai para um lugar deserto. Aí nós pensamos assim: no lugar deserto ninguém nos vê chorar, mas Deus viu o meu e o seu choro. Deus viu a minha e a sua lágrima. É interessante que Deus vê o nosso choro. Às vezes eu penso, meus irmãos, quantas vezes o desespero acomete o nosso coração, a nossa vida, e nós nos afastamos para chorar. Quantas vezes o pastor vai para um cantinho: Deus, como que eu vou pagar o aluguel desse mês? Deus, como que eu vou fazer? Quantas vezes você vai para um cantinho chorar distante dos seus filhos, distante do marido ou da esposa, e você chora esperando pelo pior? Mas é interessante que há um Deus no céu, que o meu e o seu choro comove Deus, move a mão de Deus. Por isso que Davi diz assim: o meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus vê o seu choro. É interessante que a Bíblia diz aqui que Deus ouviu o choro do menino. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm chorado tanto, um tempo tão difícil, onde as pestes, a mortandade, as doenças, a criminalidade tem aumentado tanto. Quando você hoje não se lê jornal, praticamente não tem circulação, muito pouco, mas hoje, se há uma morte, rapidamente você já tem até os detalhes chegando no seu celular, através dos grupos que nós fazemos parte. Hoje, no grupo dos motoboys aqui de Lagoa da Prata, já tínhamos vídeos detalhados do moço em Arcos, que foi assassinado dentro do seu estabelecimento de trabalho. Aquele moço confeccionou as alianças de casamento da minha filha, um moço extremamente conhecido em Arcos. Como as pessoas têm chorado, como o desespero tem batido. Nós vimos recentemente agora um garoto de 16 anos, não se sabe ao certo, mas que faleceu através da dengue hemorrágica. O garoto parece que é filho de uma família cristã.
Como as pessoas têm chorado. É por isso que eu creio na Bíblia Sagrada, quando a Bíblia diz assim: e lá não haverá mais choro, lá não haverá mais lágrimas, e o Cordeiro enxugará dos olhos toda a lágrima. É por isso que, por mais que esse mundo seja bonito aos olhos, aqui existe dor, aqui existe tristeza, aqui as mazelas estão presentes, mas eu e você, se você crê, levanta a sua mão. Eu creio que há um céu maravilhoso que nos aguarda. Eu creio que a nossa cidadania não pertence a esse mundo. Eu e você somos cidadão dos céus. E lá a primeira coisa que Deus riscará é a lágrima, é o choro e o sofrimento. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais choro. Se você crê que estará nesse lugar um dia, aplauda o Senhor Deus bem forte. Esta é a minha e a sua fé. Então, meus irmãos, ainda existem desertos, como Agar enfrentou. Não um deserto geograficamente falando, mas o deserto das lutas, das dificuldades. Gente, como que nós padecemos simplesmente por termos abraçado a fé? Viver em um mundo que nós estamos andando na contramão dele. Muitas vezes você é aborrecido e odiado no seu local de trabalho, simplesmente porque você serve a Deus. E é nesses desertos de perdas, de lutas, de traições, de dificuldades, que Deus vê o meu e o seu choro. Amém? Também, na angústia, Deus vê a nossa lágrima. Diga assim comigo: Deus vê a minha lágrima no deserto. Você pode dizer bem alto? Deus vê a minha lágrima no deserto. Agora diga assim: Deus também vê a minha lágrima nos momentos de angústia. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel. Esse texto é conhecido da maioria de vocês, ou por que não dizer de todos vocês. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 1. Aqui vai falar de uma mulher que o que ela mais queria era ser mãe. Contudo, o seu ventre fora fechado, sua madre cerrada. 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 7 ao 10. Posso ler, queridos? 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso 7 ao 10. A Bíblia diz assim: isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e o que ela fazia, meus irmãos? E ela chorava e não comia. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Versículo 10. E com a alma amargurada. E com a alma o que, meus irmãos? Amargurada. Chorou muito e orou ao Senhor. Gente, é interessante que o choro na vida de Ana foi algo tão peculiar a essa personagem bíblica, que diz a Bíblia que quando o sacerdote Eli se aproxima dela, ele percebeu que os lábios movimentavam, mas ele não ouvia a voz da oração daquela mulher. Era choro, um choro compulsivo. E ela se derramava diante de Deus como a cera. E diz a Bíblia que ao ponto que o sacerdote ali pensou que aquela mulher estaria embriagada. E ela chorava muito. Queridos, quantas vezes nós estamos com a alma tão angustiada? Por que a nossa alma se angustia? O próprio texto mostra. Diz a Bíblia que Ana, ela era perseguida por sua rival. A rival dizia assim: olha, Deus me deu inúmeros filhos e você não tem nenhum.
nos dias do Velho Testamento, não poder gerar era sinal de maldição. E aquela mulher não podia ter filhos. E então ela era perseguida e a rival dizia assim: olha, Deus me abençoou, contudo esqueceu-se de você. Parafraseando, era o que ela dizia. E ela sofria, sua alma se angustiava por causa das perseguições. Queridos irmãos, as perseguições têm o poder de angustiar nossa alma. Quanto mais perseguidos somos, a nossa alma parece que vai absolvendo aquilo tudo como uma espuma. E Ana, então, o seu coração estava amargurado, porque aquelas críticas, aquelas afrontas, ela chupava aquilo tudo como uma espuma, e recebia aquilo tudo, e aquilo vinha para a alma. O cristão, quando perseguido, ele chora, ele se derrama na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesse derramar da alma, algo vai acontecer. Quantos creem nisso, meus irmãos? Algo vai acontecer, porque há um Deus que vê as nossas lágrimas. E diz a Bíblia que Deus atentou para o choro de Ana. E passado um tempo, aquela que era estéril agora se torna mãe de filho. E não mãe de um rapaz qualquer ou de um garoto qualquer. Aquele que seria, talvez, do Velho Testamento, um dos nomes mais conhecidos, que for o nome do profeta Samuel. Porque Deus é aquele que transforma o choro em riso, o choro em alegria. Então eu fico pensando, eu vejo o choro no deserto de Agar, eu vejo o choro na angústia de Ana, e eu também vejo o choro na dor do recomeço. Queridos irmãos, começar é uma coisa, recomeçar é uma coisa totalmente diferente. Quantos aqui estão me entendendo, meus irmãos? Começar é uma coisa. Quando eu vim para a Lagoa da Prata em 2016, em janeiro, eu estava começando. Quando a minha primeira esposa faleceu, eu percebi que o recomeço é muitas vezes mais difícil do que o começo. Recomeço é algo doloroso. E é interessante, meus irmãos, que quando nós estudamos a história do povo hebreu, nós percebemos que em um dado momento, eles precisaram recomeçar. E quando se deu isso, pastor? Embora foram inúmeros os recomeços do povo hebreu, mas um dos recomeços mais dramáticos do povo hebreu foi o retorno deles da Babilônia. É interessante que o cativeiro babilônico durou 70 anos, e eles foram para a Babilônia. E é interessante que o cativeiro em Babilônia era diferente. Lá eles puderam comercializar, puderam trabalhar, e muitos até se enriqueceram em Babilônia. Porém, eles eram impedidos de voltar à Terra Santa, de voltar a Jerusalém para adorar. Então, passados 70 anos, um grupo de hebreus resolve, através da palavra de Deus, voltar a Jerusalém para recomeçar. E é interessante, se você quiser estudar depois em casa, no livro de Esdras, capítulo de número 2, do verso 64 ao 65, se você fizer uma conta apurada e ler detalhadamente, você vai perceber que voltaram dessa grande nação que nós temos hoje, que é Israel. A nação que temos hoje, o recomeço dela, os que saíram de Babilônia para ir a Jerusalém, reconstruir os muros e o templo e a cidade, foram 50 mil pessoas. Quantas pessoas, meus irmãos? 50 mil. Eles eram mais do que isso em Babilônia, mas muitos não quiseram retornar, porque se estabeleceram lá, preferiram dar ofertas, ajudar de alguma maneira, mas não quiseram retornar. E o recomeço foi algo tão doloroso, meus irmãos, que no capítulo 2 do livro de Esdras, se depois você fizer a conta detalhadamente, você vai perceber que para cada 6 pessoas havia um animal.
Então, para cada 6 indivíduos, eles tinham que revezar ou colocar sobre os lombos do animal, ou a criança, ou a mulher grávida, ou o idoso, porque não havia montadura para todos. Para cada 6 indivíduos, havia quantos animais? Apenas um. E uma viagem feita a pé, com duração de 4 meses. Quantos meses, meus irmãos? 4 meses. Agora abra a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 126, do verso de número 1 ao verso de número 5. Salmo no capítulo de número 126, do verso de número 1 ao verso de número 5. Salmo 126, do verso de número 1 até o verso de número 5. Salmo 126, do verso de número 1 ao verso de número 5, a Bíblia diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Estão aí comigo, meus irmãos? A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de canto de alegria. Até outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com o que, meus irmãos? Aqueles que semeiam como? Versículo 5: com lágrimas, com cântico de alegria, colherão. O recomeço, nós reconstruímos em lágrimas. Quantos aqui estão me entendendo, meus irmãos? Porque é sofrido. Tem dia que a força que você precisa, você não tem. Tem dia que o recurso que você precisa, você não tem. Converse com um empresário, com qualquer indivíduo que quebrou, e colha dele como foi o recomeço e como que ele fez para reerguer-se novamente. Ele vai dizer para você se foi muito mais penoso e difícil, porque muitos recomeçam e não têm crédito mais, porque quebraram, porque as portas se fecharam. Então, na verdade, pesa sobre eles a dúvida, a descrença, mas mesmo assim, em lágrimas, eles persistem, insistem e continuam. Então, se hoje você está recomeçando uma nova família, recomeçando em uma nova igreja, recomeçando em uma nova profissão, recomeçando a vida ministerial, saiba de uma coisa: pode ser penoso, pode haver muito choro, muita lágrima, mas a Bíblia diz: aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Alguns historiadores dizem que a cova que eles iam fazendo, onde jogavam as sementes, a água que regava a semente era o próprio choro. Eu vou dizer para vocês uma coisa: o recomeço do povo hebreu em Jerusalém, voltando do cativeiro, foi tão penoso, que diz a Bíblia, que quando Salomão construiu o templo majestoso, suntuoso, poderoso, foi festivo e maravilhoso. Diz a Bíblia, meus irmãos, que quando o templo, agora na segunda vez, que quando eles reerguem o templo, já não era um templo suntuoso mais, foi reconstruído debaixo de muita falta e dificuldade. Diz a Bíblia, isso está escrito, meus irmãos, que o povo rompeu-se em choro. Diz a Bíblia que os mais jovens, que não tinham visto o templo, choravam de alegria. E diz a Bíblia que os mais velhos, que um dia viram o templo suntuoso, poderoso, feito por Salomão, choravam de tristeza, porque comparado um ao outro, a diferença era muito grande. O recomeço, meus irmãos, na maioria das vezes se dá debaixo de muita lágrima. É com dificuldade, mas levanta sua mão. Eu quero dizer uma coisa: vale a pena, meus irmãos. Se você tem o desafio de recomeçar de novo, pastor, eu resolvi
começar uma nova profissão, uma coisa nova, levante a sua mão, continue com fé, não desista, ainda que as lágrimas venham, ainda que pese sobre você o ar de dúvida, de descrença, Deus vai na sua frente e Deus é poderoso. E se você está semeando com lágrimas, você vai colher os seus feixes com alegria. Você pode aplaudir o Senhor Deus bem forte. Isso aqui é poderoso, meus irmãos. Eu tenho certeza que você que está, pastor, eu passei um tempo fora do Evangelho, agora eu estou voltando. Pastor, como que é difícil. Meus irmãos, converse com alguém que fala assim: pastor, quando eu cheguei para a igreja foi uma situação, mas quando eu decidi, depois de desviado por um tempo, regressar, o recomeço não tem sido fácil. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Diga assim: o meu choro pode durar uma noite, mas pela manhã o meu Deus trocará o choro por riso, por alegria. Volte lá no Salmo de número 30. É por isso que a Bíblia diz assim. Vamos lá no Salmo, capítulo de número 30. Esse salmo é um salmo de cura mesmo. Salmo, capítulo de número 30. Estão aí comigo? Volte um pouquinho agora. Verso de número 11. Eu quero que você tome essa palavra para a sua vida como palavra de Deus. Salmo 30, 11. Vamos ler junto? Mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Queridos, eu creio que Deus está trocando, substituindo uma veste de choro, de tristeza, de dias difíceis, por uma veste de alegria, um tempo de vitória, um tempo de renovo, um tempo maravilhoso. Você crê nisso? Você crê que Deus tem um tempo de vitória para a sua vida? Quando eu converti, pastor Tiago, tinha uma música que cantava assim: o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar, de dançar chegou, e ele vem, saltando pelos montes. Você crê que o tempo de cantar chegou, meus irmãos? Amém? Porque muitas vezes a gente fala assim: meu Deus, será que é só lágrima? Como diz o já está na eternidade com o Senhor, o Lázaro, parece que a vitória nunca vem, não é verdade? Você chega no culto, o pastor Tiago prega, você fala assim: hoje eu creio, a minha vitória está vindo. Aí você chega na segunda-feira, o choro persiste, a dificuldade, a luta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque Davi fala assim: mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria. Se tem uma pessoa nesse mundo que quer tirar um retrato do meu e do seu sorriso, é Jesus. Se tem uma pessoa que ama nos ver feliz, é Deus. Tanto é que a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta. Eu fico pensando, o que é isso? Como imaginar? Imagine a tristeza como uma pessoa. É mais ou menos assim: na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, porque Deus tem um tempo de alegria para mim e para você. Então, quando aquele povo vai chegando em Jerusalém, e que eles começam a pensar assim: gente, eu pensei que esse tempo nunca chegaria. Nossos pais falaram de Jerusalém, nossos avós falaram de Jerusalém, e o cativeiro persistia e continuava, mas hoje nós estamos aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem um senhor aqui de Lagoa da Prata, que ele foi acometido de câncer na garganta. E, gente, pensa num indivíduo de uns 90 quilos. E ele frequenta comigo até hoje. E de repente ele deu aquela sumida. E eu fui visitá-lo, ele falou assim: pastor, estou sentindo umas dores na garganta.
um caroço estranho. E ele fez alguns exames, até que então um mais apurado, e o diagnóstico da biópsia foi o pior, um câncer, e daquele bem agressivo. Gente, muitos de vocês já viram, talvez até na família de vocês. Um dia eu cheguei lá, ele estava indo a Divinópolis, se não me falha a memória, 3 vezes por semana. E a alimentação só através, os irmãos já sabem, aquela sonda oral, aquele trem terrível. Depois a garganta fechou, aí já a alimentação ia direta pelo estômago. E aquela situação triste. E quando eu cheguei lá, eu falei assim com ele, assim, olha, nós vamos fazer uma campanha. 40 dias eu vou subir no monte e orar pela vida do Senhor. Eu creio que Deus transforma o choro em riso. Eu creio que Deus pode transformar a sua tristeza em testemunho para a glória do nome dEle. Meus irmãos, mas quando eu olhava ele, aquele homem forte, robusto, agora com 45 quilos, apoiado na parede da casa, a esposa já esperando pelo pior, há 2 anos atrás, depois de tratamento, ele recebe a notícia que ele nunca imaginou que ia receber, que estava curado. E quando ele contou aquilo para a gente, eu lembrei desse texto: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando ele contava, o sorriso era de orelha a orelha. Porque para os médicos, meus irmãos, os médicos tratam doenças. É assim que eles ensinam. Eles tratam doenças. Eles mesmos acreditam que a cura, que se dá através do desenvolvimento do próprio corpo que reage, mas na maioria dos médicos admitem que a cura é Deus quem dá. Então, quando ele conta, ele fala assim: pastor, foi Deus quem trouxe a cura, foi Deus quem trocou o choro pela alegria. Levanta a sua mão, meus irmãos. Eu quero ser profeta de Deus na minha vida, na vida de todos aqui. Deus há de enxugar as nossas lágrimas. Se você tem sido afrontado, se pessoas têm dito assim, você não pode, você não consegue, e muitas vezes você sente afronta dentro da própria casa, no seu ambiente de trabalho, e você tem chorado, clamado pela vitória, clamado pela intervenção de Deus, clamado pelo socorro de Deus. Eu quero te dizer que Deus vê o nosso choro, Deus ouve o nosso choro, Deus escuta o nosso gemido, as nossas lágrimas, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus tem um tempo de vitória para mim e para você. Se você crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Eu creio nisso no nome de Jesus. Gente, a noite traz consigo o desespero e o choro, mas ao alvorecer trará sobre as suas asas descanso e paz. É isso que Davi está dizendo: a noite traz consigo o desespero e o choro, mas ao alvorecer trará sobre as suas asas descanso, paz e alegria. O sol dissipa as trevas, o vale da prova termina na montanha da vitória. As lágrimas, uma vez enxugadas, traz novo brilho aos olhos, e o rosto reflete a misericórdia e a bondade de Deus. Eu creio, queridos, que ao alvorecer, Deus trará vitória sobre as nossas vidas. Então, quando ele fala assim, o choro pode durar uma noite, gente, a escuridão sempre foi tida pelos antigos como medo, como terror. Para os egípcios antigos, por exemplo, quando Deus acometeu o Egito da praga, que eles não conseguiam se ver um perto do outro, tamanha treva e escuridão, aquilo para eles talvez depois, com certeza, depois da praga dos primogênitos, aquela foi a pior, porque no panteão egípcio, meus irmãos, todos os dias o Deus maior combatia para que o sol pudesse raiar e pudesse vir o dia. Então a noite fala de trevas, de tristeza, de escuridão, de choro. Por isso que Davi fala:
O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Vamos colocar de pé? São 9 horas e eu quero orar por vocês.